Oi, eu sou o Thiago Zaidan e esse é o podcast O Assunto É, uma iniciativa de divulgação técnica e científica do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, muita gente experimentou o trabalho em home office, ou seja, a partir de casa. E daí, deu para perceber que não é tão simples assim. Para trabalhar em casa, é importante poder contar com uma estrutura adequada. E aqui, os estudos em ergonomia e em design de interiores têm muito para oferecer. O professor do curso superior de tecnologia em design de interiores do IFPB João Pessoa, Araão Pereira, explica neste podcast o conceito de ergonomia e nos dá algumas dicas para tornar o nosso ambiente de trabalho mais eficiente e sustentável. Tem um ramo de estudo da ergonomia chamado abordagem ergonômica de sistemas, em que você vai trabalhar o ambiente, o espaço, como sendo um sistema em que você vai ter entradas, um processamento e uma saída. O curso de design de interiores ele vai trabalhar a ergonomia em cima basicamente disso. Você vai trabalhar o espaço projetado como sendo um sistema. Aquele espaço projetado dentro de um sistema, ele sofre interferências que nós chamamos de fronteiras do sistema. O que são essas fronteiras do sistema? São variáveis que interferem diretamente no trabalho. Então, que variáveis são essas? Então, a gente pode citar, por exemplo, o conforto térmico, a temperatura, no caso, o conforto acústico, que é o ruído, a iluminação, que a gente chama de conforto lumínico, o mobiliário utilizado naquele ambiente, e outros fatores. Então, todos esses fatores que são denominados de fronteira, eles vão interferir de forma positiva ou negativa naquele ambiente. A dica que a gente dá é que a pessoa possa escolher, por exemplo, o mobiliário, possa escolher a melhor cadeira que ele possa trabalhar, se ele for para trabalhar ou estudar naquele momento. Por exemplo, em relação à altura da bancada com a altura da pessoa sentada, é sempre recomendado que a pessoa esteja apoiado com a cadeira que tem apoio para as costas, né? Os pés apoiados no chão ou em um apoio, dependendo do tamanho, a cadeira possa ter regulagem. O braço e o antebraço formem com a mesa, né? Com o tampo da mesa, o local do trabalho da mesa, um ângulo de aproximadamente 90 graus, e que ele esteja num ambiente que tenha iluminação adequada, livre de ruído, uma temperatura agradável para que ele possa trabalhar ou estudar da maneira mais confortável possível. Lembrando que ergonomia, por definição, é a adaptação do trabalho ao homem. Então, o ideal seria aquela pessoa, quando vai chegar no ambiente de trabalho, ela já encontrar o ambiente pronto para que ela possa desenvolver o trabalho dela, seja para estudar ou seja para trabalhar. E nunca o contrário. Por exemplo, você dizer, se fosse o contrário, seria a adaptação do homem ao trabalho, que muitas vezes acontece, né? Você não tem um ambiente propício para trabalhar e você tem que se adaptar àquilo ali. O design de interiores ele pode utilizar de alguns aspectos. Você pode fazer um projeto de design de interiores bem mais sustentável e bem mais de acordo com a eficiência energética. Um projeto lumínico, por exemplo, você poderia utilizar de lâmpadas e luminárias mais econômicas, ou então até mesmo reduzindo o número de pontos de luz sem prejudicar a luminância do espaço. E eu penso assim que o uso racional de cores, né, em paredes e teto, você pode proporcionar uma maior luminosidade interna, causar também conforto, né? A gente sabe que as cores influenciam muito, conforto tanto térmico como lumínico, mas o importante seria realmente buscar ajuda profissional. Esse foi o podcast O Assunto É. A produção e apresentação é deste que vos fala, Thiago Zaidan. A coordenação de comunicação social é de Juliana Gouveia e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima.